Pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Não está saindo o som? Boa noite, boa noite. Beleza, estão ouvindo, né? Então tá jóia. Maravilha, valeu, obrigado. Seguinte, vocês participaram agora da live. Quem participou aí pode me dar um feedback, o que achou. Se quiser falar pelo áudio, pode falar, porque abre o microfone e fala. Boa noite, Sandra. Vocês participaram da live ou não? Ninguém aqui participou? Participou, Daniel? Beleza, tem como me dar um feedback? Pode ser por áudio, ou se quiser escrever no chat. A Luana gostou, legal. Você está digitando no Word? Beleza. Foi bem interessante, o professor realmente vai adicionando conhecimento a mais, legal, que bom, né? Fazer algo diferente, né? Trazer alguém de fora, né? Já que a gente não pode trazer presencial, nós estamos tentando aí trazer pessoas de outros lugares, né? Mesmo que for por live, né? Nós estamos fazendo isso, estamos tentando, né? Mudar um pouco. Foi show, relacionou com a matéria que estamos estudando, ajudou a entender melhor. A Beatriz aqui está colocando no chat. Ajudou a entender melhor os acontecimentos, né, que estão ocorrendo, né? Excelente. A história de vida dele também foi um aprendizado legal, né? Foi show. Vamos ver. Bem bacana ele ter contado com a experiência dele, né? Foi uma ótima palestra aí, deu para ter uma ideia de como direcionar o conhecimento para entrar aí no mercado. Mostrou várias novas coisas, né? Aprendemos que são importantes para qualquer empresa na atualidade. Maravilha, perfeito, perfeito. Excelente, tá ótimo, pessoal. Aí é o seguinte, só para complementar, vocês vão ter que enviar o relatório para o Adalto, tá? Se ele não informar, vocês podem entrar em contato com ele para que ele informe a sala como que ele vai querer o relatório da palestra. Então, esse relatório vai servir para a presença de vocês hoje na aula dele. Eu, particularmente, eu abri um link, né, uma atividade lá no Classroom. E aí eu pedi para o pessoal que eu estava dando aula que mandasse o relatório lá. Mas aí o Adalto ele vai combinar com vocês. Eu já avisei ele para ele combinar com vocês, tá? Mas pelo que eu vi aqui, o pessoal gostou, né? Ele é bem humilde, né? É um cara assim, tem um excelente currículo, é um cara bem humilde mesmo, né? Legal. Se ainda hoje? Não, não. Depois vocês combinam com o Adalto, né? Para enviar o relatório. No meu caso, eu solicitei para minha sala para segunda-feira. Então, até segunda-feira eu quero o relatório. Então, vocês podem combinar com o Adalto e ele vai passar para vocês o dia, né? Que ele precisa do relatório para lançar a presença, tá ok? Então, depois vocês combinam com ele, tá? Então, vamos ao que interessa agora, né? Que é a nossa aula. Vamos lá. Já teve a live aí. Se Deus quiser, vamos colocar outras depois aí futuramente. E é o seguinte, vocês assistiram o filme, todos aqui já estão craque no filme aí, A Vida de David Gale. Gostaram do filme, não? O que vocês acharam? Sim, gostou, né, Josi? Foi legal, né? É um filme antigo, mas ele é bem interessante, né? Legal, muito bom, a Denisa. Gostou também, né? Porque é duro você assistir um filme que é maçante, né? Porque o cara morreu? Aí que é legal, mudar um pouco as histórias, né? É Ô, bom. professor, boa noite. Boa noite. Eu não gostei do final, eu achei que o cara ia viver. Mas é assim mesmo, Serão? cara. Eu É fiquei de cara. umas histórias diferentes, né, Eduardo? Nossa, mas foi muito interessante, professor. Eu gostei pra caramba, da hora. Da hora, né? Bem legal também. Eu já assisti ele acho que mais de 15 vezes já. E toda vez que eu passo ele para uma sala, eu assisto de novo. Então, inclusive, eu assisti ele, acho que foi domingo que eu assisti, ou sábado, não lembro. Eu assisti novamente, porque cada vez que eu assisto eu me emociono de novo, acho super legal, né?
Isso, porque ele morreu para provar que muitos morriam injustamente, né? Interessante, bem legal. Mas vamos falar sobre o filme, então, né? Eu gostaria, se possível, vocês abrissem o áudio. Eu acho que é mais interessante a gente discutir. Se for possível, né? Se não, vocês podem escrever no chat, mas de preferência, abrir o áudio, que aí, enquanto um fala, os outros deixam desligado, tá? Eu acho que é legal. Então, quem gostaria de comentar algo pelo áudio sobre o filme? Falar alguma coisa do filme? O que achou do filme? O que entendeu ou não entendeu? Alguém poderia falar? Rapidinho? Só pra gente dar um início, um start? Vergonha de falar em áudio? Não, tem que ficar à vontade. Isso aqui é um recurso, né? Pra gente começar a se ambientar. É que nem o palestrante falou hoje, né? São recursos que nós vamos ter que se adaptar. Fazer reuniões, entrar em contato com o cliente, eu aqui com vocês, entendeu? Então é normal. Se uma pessoa só puder falar, eu acho que seria interessante. Rapidão, o que achou? Se entendeu ou não? Vamos lá. Boa noite, professor. Boa noite, Josi. Eu não sou muito boa para expor em palavras assim, mas o que eu mais achei, assim, que eu achei legal é que realmente eu vejo que, e até hoje, né, apesar de no Brasil não ter pena de morte, mas existe a injustiça na lei, né? Eu acho que às vezes eles julgam errado, né, por muitos atos e tal. O mais legal do filme é que ele queria provar realmente que existia muita injustiça, né? Que pessoas poderiam morrer sem realmente ter cometido aquilo. E eles, por exemplo, julgavam de cara e não buscavam entender se realmente tinha acontecido o fato para poder dar a pena de morte. Eles simplesmente davam a pena de morte. E no caso dele, ele não errou em nada, né? Ele não fez nenhuma daquelas coisas. Ele não ficou com a menina, né? Não estrupou ela e não matou a mulher. E no final, o que eu achei mais legal é que ele mandou uma prova para a moça, né? Para a jornalista, de que ele tinha ciência de tudo que tinha acontecido, para ela ficar em paz, que ele também fazia parte daquele plano, para mostrar que as pessoas morriam injustamente, que era o que eles estavam tentando provar há muito tempo, né? Perfeito, você entendeu muito bem mesmo o filme, né? E o legal é que ele mostrou isso com a própria vida, né? Então ele precisou morrer para mostrar isso. Mas bem legal. Então, era isso mesmo que eu queria. Obrigado aí pela participação, né? Eu tô gravando aqui. Depois dessa aula eu vou disponibilizar no Classroom, tá, pessoal? Tá tudo sendo gravado aqui, eu gosto de gravar. Caso alguém não possa assistir a aula, tenha alguma dificuldade. E eu sei que já tem alguns alunos que me procuraram que estão trabalhando à noite, né? Estão aproveitando esse período que não está tendo aula, assim, entre aspas, né? Presencial, e tem gente que está conseguindo emprego noturno. Então, eu acho que se eu disponibilizar a aula no Classroom, qualquer um pode ter acesso depois, né? E não atrapalhar nas provas que já começaram para algumas salas, já começou essa semana. Eu não lembro se para vocês começa a semana também, e tem alguns que começam semana que vem. Então a nossa prova é quarta-feira que vem e vai cair até a matéria de hoje, ou seja, até o filme, tá? Então, o que eu fiz? Eu separei umas perguntas para a gente debater. Essas perguntas eu vou fazer aqui, qualquer um pode responder, só que eu gostaria que fosse por áudio. Quem não puder mesmo, me avisa aí, se quiser escrever no chat, mas eu gostaria por áudio, tá? Fica, acho que, mais fácil para a gente conversar aqui. Então eu vou colocar na minha tela as perguntas que eu separei para debater, tá? E aí eu vou fazendo as perguntas conforme vai estar nos slides aqui. E é bom que vocês guardem essas perguntas, porque alguma delas, né, com certeza poderá cair na prova referente ao livro, ao filme, tá? Pessoal, por gentileza, vocês estão enxergando a minha tela aqui ou não? O slide, estão vendo? Eu não estou conseguindo ver o chat mais. Se alguém puder falar por áudio. Isso, por áudio. Você vai Sim, mandar esses slides pra gente também? Não entendi. Esses slides você vai enviar pra gente também ou só a aula normal? Não, vou enviar também os Gravar. slides. Vou. Depois que terminar a aula, eu vou colocar ela no YouTube. Aí eu pego o link, né? Mando para o Classroom e mando também os slides,
tá? Vou mandar tudo já para vocês. Pessoal, então vocês estão vendo a minha tela aqui, né? Maravilha. Eu vou ver se eu coloco ela de forma geral. Eu não estou vendo, mas eu consigo ver o chat agora. Então, se alguém fizer uma pergunta aí, lê para mim, quem puder, tá? Que aí fica mais fácil de eu conseguir compreender aqui o que o aluno quer. Pessoal, então a pergunta sobre o filme, eu vou fazer algumas perguntas para ver se a gente entendeu mesmo, tá? Então vamos lá. Primeira pergunta, qual que é a mensagem do filme? Quem poderia falar? Acho que eles só queriam dizer que pessoas morrem justamente, tipo assim, pessoas morrem justamente, entendeu? Eles são julgados injustos e acabam morrendo por causa desse erro, né? Exatamente, coloca essa questão, mas teve algo a mais que o filme tentou mostrar. Quem poderia complementar? E que a pena de morte ela acaba ferindo um pouco os direitos humanos, a questão do princípio do processo legal, assim, que muitas vezes o acusado acaba não tendo aquele direito de uma resposta devidamente bem embasada, assim. Exato, porque a pena de morte ela finaliza tudo, né? Então, na verdade, acabou. E se ocorria da pessoa ter provas erradas ou estar mentindo, quer dizer, já era, né? Já ocorreu o problema. Mas beleza, mas tem uma coisa a mais que o filme tentou mostrar. Vamos ver se alguém percebeu. Oi. Eu acho que o cara foi bem julgado também pelo fato dele já ter ficado com aquela aluna, entendeu? Então o pessoal já tinha um certo preconceito com ele. Perfeito. Ele já tinha uma imagem negativa, por mais que tenha sido mentira, né? Já havia. A imagem dele já estava deteriorada na sociedade, né? Então ninguém mais tinha confiança. E olha, para vocês verem, né? Só para complementar, ele tinha um currículo excelente, lecionava numa das melhores universidades do local, né? Era reconhecido pela inteligência dele, né? Era uma pessoa que dava entrevista em televisão, participava de atos sociais, como esse ato, né, contra a pena de morte, e mesmo assim, todo esse passado dele, de bom, de positivo, caiu por terra por causa de uma atitude errada, né? E que foi uma atitude nem errada, não foi. Foi uma imagem mentirosa que fizeram do David, né? Então, para vocês verem, né, que todo o passado, tudo aquilo que ele tinha de positivo, caiu por terra por causa de uma única atitude dele, né? É isso que eu queria frisar. Isso ficou claro para vocês? O professor, eu também queria comentar Ah, que as pessoas, ela coloca o interesse pessoal acima de próprios valores, como o governador, em uma parte do filme, fala que ele era uma pessoa religiosa, que era contra isso, mas que devia ser feito para eliminar esses crimes, essas coisas assim. E outro ponto que pode analisar isso é quando a Constance e o David morrem para defender seu propósito. exatamente. É uma questão interessante que você colocou. Eu até não queria muito entrar nisso, mas já que você falou, eu não aguento, eu vou ter que falar, né? A podridão política, né? O filme ele mostra, né? E olha que nós estamos falando de um país desenvolvido, né? Onde a cultura vamos dizer, está 10 mil anos à frente que o Brasil, né? Em termos de cultura, de princípios éticos, né? Mas mesmo assim existe, né? Tem pessoas que se corrompem. Então, mostra também essa podridão política, né? O filme destaca muito bem essa questão, muito bem colocado. Valeu, obrigado aí, tá? Que mais? Mais alguém? Ô, professor, Sim. eu tenho uma suposição que eu queria fazer para o senhor comentar um pouco. Sim. O senhor acredita que a pena de morte poderia existir no Brasil ou você acha que seria que nem ocorreu nos Estados Unidos, que os nossos direitos iam ser muito violados aqui, seriam mais do que nos Estados Unidos? Olha, eu vou fazer essa pergunta mais para frente aqui né? Mas eu não gostaria de colocar minha opinião agora, né, sobre isso. Eu vou colocar no final, tá?
a hora que for fazer a pergunta, primeiro eu quero ouvi-los para não instigá-los, né? E nem alguém talvez mudar de ideia, porque eu vou colocar minha opinião. E eu sei que tem gente que talvez fica, né, meio assim. Então eu vou colocar minha opinião no final, pode ser? Sem problema? Sim, tranquilo. Então, maravilha, eu vou chegar nessa pergunta aí. Então, alguém mais gostaria de complementar? Tranquilo, então? Então, beleza. Só para deixar claro, né, sobre essa questão da mensagem do filme, né? Então, ele mostra uma coisa muito importante que o último aluno aqui falou, o penúltimo, perdão, sobre a questão da imagem, né? Que ele já tinha criado uma imagem negativa, por mais que era algo mentiroso, né? O boato que foi criado mentiroso, né? Sobre a vida do David. E o que eu queria dizer com isso, né? Para colocar uma questão também, nós, como os futuros gestores ou contadores, né, de empresas, nós temos uma imagem a zelar. Por quê? Porque o líder, né, aquele que está à frente de uma empresa, à frente de um setor da empresa, ele passa a ser um exemplo, uma imagem. E nós temos que ter muito cuidado com a nossa imagem perante, por exemplo, o nosso time, né, a nossa equipe, sendo você proprietário de uma empresa, empreendedor, ou gerente, ou presidente, ou CEO, né? Então, essas pessoas ela têm uma imagem a zelar. É a mesma coisa eu pegar um juiz, né? Um juiz ele tem uma imagem a zelar e essa profissão de juiz muitas vezes impede que essa pessoa saia na rua, né? Que ela participe de eventos festivos. De repente, essa pessoa pode participar de um evento mais formal, né? Que envolve o poder público. Mas no caso de estar em sociedade, não é legal para a profissão dele, não pega bem para a profissão dele, por quê? Porque ele julga, né? Então, no nosso caso aqui, como gestores, futuros gestores, nós temos que pensar também nesse sentido, né? Que imagem eu estou passando para a minha equipe, como que eles veem a minha imagem, e não virar aquele discurso, ó, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Então, não pega bem esse discurso para nós. Então, é importante, e acho que o filme faz refletir um pouco essa questão da imagem, tá? Também, tá? Além de falar da pena de morte. Tá ok? Ficou claro essa primeira questão? Alguma dúvida mais? Ficou claro. Professor, eu queria só comentar também que no final, além dele ter perdido a profissão dele, né, e tudo, ele perdeu também a família. E que eu achei legal é que ele queria provar, né, pro filho dele que ele era uma pessoa boa, né? Que no final das contas ele não tinha feito nada daquilo que eles tinham acusado ele. Eu achei muito legal também essa parte. Muito bem lembrado. Você colocou E uma a parte questão. que ele não se importava em se morrer. Ele se importava em querer só que o filho dele soubesse que ele era inocente. Eu gostei bem dessa parte também. Perfeito, foi muito bem lembrado por vocês, porque para vocês verem, né, tudo que acontece na nossa vida, né, os fatores, fatos e como você reage. Até achei legal, quem participou da live viu lá que teve alguém que comentou sobre o esqueci agora o nome do 90/10, tá? Que a gente estudou, né, em direito, 90/10, onde 10% do que acontece na sua vida você não tem como fazer nada. Vai acontecer, né? E vai ter consequências. Agora, as consequências, né? 90% disso são consequências que dependem da sua atitude. Então, no caso ali dele, né? A gente pode perceber no filme que tem uma relação, né? Do 90/10, tem uma relação com o que nós falamos agora, por quê? Ele queria mostrar, né, que ele era inocente, e tudo isso que aconteceu com ele trouxe consequências não só no ramo profissional, né, mas também na questão familiar, que ele acabou perdendo a esposa, né, o filho também, né, acabou ficando com a mãe, é óbvio, numa situação dessa vai ficar com a mãe mesmo, então ele precisava, né, a todo custo, mostrar tanto as ideias que ele tinha, né, da questão da pena de morte, como também de mostrar uma outra imagem, né, que na verdade era uma imagem mentirosa dele, que ele precisava mostrar isso daí. Então ele precisou morrer para poder mostrar isso aí. Então muito bem legal, muito bem lembrado isso daqui, muito legal, né? Valeu aí pela lembrança. Mais alguma coisa em relação à mensagem do filme? Tranquilo? Então maravilha. Vamos então para a segunda questão aqui, ó.
Qual a cena de maior impacto para vocês? Quem poderia falar aí? Pra mim foi a que o carro estragou e ela não conseguiu chegar pra livrar ele da morte. Eu acho que foi a pior pra mim. Aquela hora que ela não conseguia chegar, tanto no começo como no final. Principalmente no final, que você já estava entendendo a história, né? O que dá raiva é que ela não trocou o carro porque tava dando problema desde o começo, né? Acho que a ideia era essa mesmo, né? Causar esse impacto, essa raiva, né? Legal, É. legal. Mais alguém? Mas ninguém, né? Achou mais nenhuma cena de impacto? Ou foi só essa mesmo? Eu acho que aquela parte também que ele manda a filmagem para ela e mostra que tudo aquilo foi armado. No finalzinho mesmo, né? Isso. Ah, tá, legal. Que aí Pra mim, mostra a que mais teve, toda a cena completa. Legal. Que mais? pra mim, a que mais teve impacto foi quando ele aparece no fundo da filmagem. Ah, lá no fundo, você fala? Foi no final também, né? Isso. Foi Ah, no do final finalzinho. também. No final também. Beleza. Mais alguém? Cara, pra mim é aquela parte que na hora que a advogada chega pra conhecer ele, que ele olha educado pros guardas e fala assim: "Você poderia abaixar o som que ela tá pedindo? Aumentar o som, não lembro." É abaixar. Aí, isso, aí os caras são muito grossos com ele, entendeu? Entendi, sem educação. Isso mesmo. Porque ali a questão ele era um detento, né? Então, eles tratam assim mesmo, né? Porque eles têm que pôr ordem, né? Não sei se vocês estudaram já com Adalto ou em alguma outra matéria, foi até comigo mesmo, se eu já falei alguma coisa, sobre liderança, né? Nós temos a questão da liderança. Quem lembra aí? Quais são os 3 tipos de liderança? Democrática, as outras 2, alguém lembra? Através da força e eu não lembro se através do dinheiro, não lembro. Como que chama essa através da força? Não lembro também. É através do poder, da força, Isso, né? nós Que tipo, temos, se chegar alguma coisa da força. a liderança democrática, essa do Ixi. poder que você é autocrática, tá? E nós temos a paternalista. São as 3 principais lideranças, né? Então, nesse caso da cena que você comenta aí, onde ele é detento, né? E os funcionários lá, os policiais não têm uma educação, né, com ele. Eles estão utilizando de uma liderança autoritária. Como eu falei para vocês, ou algum professor já falou, eu não lembro se foi eu, a gente tem que saber utilizar esse tipo de liderança, né? Tem momentos que eu tenho que ser democrático, tem momentos que eu tenho que ser autoritário, e tem momentos que eu tenho que ser paternalista. Então, o filme também evidenciou isso daí nessa cena. Então, legal, muito bem lembrado aí. Só colocando a cena que eu achei de maior impacto ali, foi aquele momento, né, que a jornalista chega, né? Ela não dá tempo dela mostrar a fita, entregar a fita, né? Ou impedir a execução do David. Então, para quem que nem eu já assisti, olha só, já assisti 15 vezes. E para mim foi emocionante aquela cena, né? E ela chegando ainda e não dá tempo e vem aquele desespero e eu acho que eu entrei em desespero junto, né? Então, aquela cena para mim foi de maior impacto. Mas o filme tem várias cenas quando mostra também a mulher se debatendo, né? Não conseguindo respirar lá com o saquinho na cara, toda nua lá, então também se debatendo, então aquilo lá também eu achei forte. Mas assim, são várias cenas, né, que cada um vai analisar aí, mas pelo jeito cada um gostou bem mais do final do filme mesmo, tá? Maravilha. Mais alguma coisa queira colocar nessa questão? Senão eu vou passar para a próxima. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. Pessoal, terceira. Ah, essa é legal. Qual foi a estratégia de David Gale com a jornalista? Será que ela foi usada mesmo por ele ou não? O que vocês acham? Qual foi a estratégia do David em usar, né, essa jornalista durante o filme como que todo, né? Acho que a estratégia dele foi que ela mostrasse pro filho dele que ele era inocente, né? Você acha que foi só nesse sentido só? Acho que sim. Tá, esse foi o sentido, mas teve mais, teve outras estratégias. Ele mais queria jogar pelo geral, né? Mas o foco dele de ser
contra a pena de morte. Saber o porquê que ele estava lá e mostrar a inocência dele para poder mostrar isso para a sociedade. Eu acho que mais por aí. Perfeito. Mais alguém? Eu É, acho eu, que. Pode falar. eu acho que, por exemplo, no começo do filme, cita uma parte que ela chegou até a ser presa para defender quem era informante dela e era uma jornalista badalada pelo fato dela defender, antes deste caso, um caso que uma pessoa estuprou a outra. Então, tipo assim, ele usou uma pessoa que que já estava na mídia, já, vamos falar assim, conhecida por um caso semelhante ao dele. É, na verdade também é porque ela era bem honesta, né, e ética com a profissão dela. Então, toda a informação que ela tinha, ela não passava de jeito maneira. Então foi por isso que ela até ela foi presa. Então ele viu nela, né, um voto de confiança, né? Que mais? Tinha mais alguém que queria falar? Eu ia falar essa parte que Pode falar. ele confiou nela por ela ter, né? Ele viu nela, igual você falou, a parte da confiança. Ele sabia que ela não iria desistir de ir atrás até o final para provar, né? Conforme ele ia contando todos os fatos, ele sabia que ela não desistiria de provar que ele tinha sido injustiçado. Perfeito, perfeito. Mais alguém queira complementar essa questão? Tranquilo, então? Então, para a gente fechar essa questão aqui, é isso mesmo, né? Na verdade, ele usou ela de duas maneiras. Como vocês falaram. Primeira, ele queria mostrar o erro da pena de morte, na opinião dele, né? Que é errado, que não se pode, né? Não se deve ter a pena de morte. Então, ele precisou de alguém de influência na mídia, né? E essa jornalista, pela confiabilidade que ele tinha nela, dessa questão de ela ter sido presa, né? Por ela ter todo um sigilo, não falar mesmo, em hipótese alguma, todas as informações que ela tem, porque a partir do momento que o jornalista fala, né, passa uma informação, ele não vai conseguir mais as fontes. Então, é uma estratégia até do próprio jornalista, né, não passar da onde vem a fonte, o tipo de informação. E também, no final de tudo, né, ele precisava ter a confiança da família dele, né, tanto da esposa como do filho. E aí vem aquela questão daquela cena, né? Ele mandou dinheiro, né? Mandou um casaco para ex-mulher dele, né? Alguém entendeu aquela cena? Por que daquela cena? Oi, oi? Na verdade, eu não tinha reparado eu só tinha reparado a parte de que ele tinha levado dinheiro para ela, né? Mandou, né? E isso, eu tinha mandado um dinheiro para ela através do rapaz que trabalhava com a moça, né? Que ficava na casa da moça. E para provar que ele não era aquilo que eles mostraram ser. Até ele mandou alguma coisa para provar isso para ela, só que eu não me recordo o que era que ele tinha mandado. Ele mandou um cartão, né? Um cartão de São Francisco, se não me engano. Ah, da moça, né? Da moça falando que não era da moça esse cartão? Que ele tinha estrupado lá, que ela alegou que ele tinha estrupado. Esse Sim, cartão era dela, que ela tinha mandado para ele, né? perfeito. Era cartão da moça, colocando, né? Até ele falou da frase lá, eu não lembro de cabeça. Agora, se alguém lembrar, puder falar, que ela colocou uma frase lá, né? Eu não lembro que frase que era. Eu esqueci. Era tipo pedindo desculpa, né? Alguma coisa assim, né? Exatamente, pedindo desculpa. Então ele mandou esse cartão e mandou dinheiro. Por que mandou dinheiro? Não consigo ligar esse ponto. Alguém Acho que para o futuro do filho, né? Acredito eu, que para o futuro do filho. Exatamente, mandou para a mulher administrar aquilo ali, né? E mostrar que ele era inocente. Essa sim eu acredito que ficou com a cabeça, né, arrependida, né? Essa daí eu acho que teve problema, né? Com certeza. Com certeza. Mas beleza, então essa foi a estratégia então do David, né, ao usar essa jornalista, né, no filme ali. Então maravilha, é o que eu falo, né?
na nossa vida, ninguém consegue viver sozinho, precisamos um do outro, né? E aqui no filme, quem prestou atenção verificou. Ele sozinho não ia conseguir fazer nada, provar nada. Então ele precisou de outras pessoas, né, para conquistar o que ele queria. Alguém pode falar, mas ele a usou. Pelo contrário, né? Ela ficou famosa, né? Ela ficou conhecida. Então isso ajudou até na própria carreira dela, tá? Por mais que ele tenha usado, ela também ganhou muito com isso. Então, na verdade, ambos ali atingiram os objetivos. E ela estava ali, lógico, ela é jornalista, ela gosta do que ela faz, mas logicamente que ela também queria se promover com esse caso, que era um caso de âmbito mundial, né? Todos falando sobre essa questão de estupro, né? De pena de morte. Então envolveu assuntos muito fortes dentro da sociedade e que as pessoas têm opiniões muitas vezes diferentes, né? Tá? Então bem legal, achei essa questão aí para falar com vocês. Vamos para a quarta. Qual a contribuição do filme para o estudo da disciplina de introdução ao direito? Essa matéria nós estamos falando aqui, ó. Quem poderia brevemente comentar? Boa noite, professor. Boa noite. Eu acho que ele ajuda a gente a caracterizar os direitos à vida, né? Os direitos essenciais que é necessário se ter. Ótimo, perfeito. Direito à vida, né? A viver, né? Nós estamos aqui para isso mesmo. O que mais? Alguém mais pode contribuir aí? São várias coisas, hein? Vamos lá, cada um colocando uma coisa aí vai ajudar. A liberdade. Opa, professor, Oi. ele também, assim, está relacionado na questão mesmo do direito, de você julgar alguém e não saber todos os fatos e você tirar uma conclusão, uma decisão precipitada, sendo que você não sabe de toda a história mesmo. Perfeito. Julgamento. Muito bom. Perfeito, perfeito. Mais alguém? Ele também retrata que a pena de morte pode ser algo irreparável ao Estado, né? Algo que não tem volta. Não tem volta, é irreparável. E depois que você fez esse erro, não é igual você xingar alguém e ir lá pedir desculpa e perdão. Ali não tem mais jeito, né? Matou, acabou pro resto da vida. Muito bem. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Que tem mais coisa aqui no filme. Que ele ajuda na disciplina. O Cleiton, Sim. será que entra também a questão das leis? Que você explicou que cada lugar aplica um tipo de lei de acordo com a sua cultura. Então lá eles tinham, tipo, a pena de morte. Exatamente. O que você colocou é um ponto-chave aqui, tá? Tanto essa questão que lá, né, eles têm essa lei, e mesmo tendo essa lei, diferente de nós que não temos, né, existem pessoas que são contrárias. Então vocês viram que durante o filme havia uma discussão, basicamente o filme discute isso, né, o fim da pena de morte, e você vê pessoas contrárias à pena de morte e pessoas que são a favor à pena de morte. No entanto, que quando ele foi comunicado que ele morreu, muitas pessoas, né, elogiaram, gostaram, ficaram animadas, né, comemoraram isso daí, e outras, infelizmente, né, e eles tinham uma ONG lá, onde até riscou a imagem dele, que era mais um que foi morto pela pena de morte, né. Então, é uma discussão bem forte, né, dentro da sociedade. Isso está muito ligado ao que nós falamos de cultura, né. Quando nós pensamos dentro de um ambiente empresarial, existem culturas e existem pessoas dentro desse ambiente que vão pensar diferente de você. E você, como líder, você tem que saber administrar essas opiniões. E o pior é quando o líder não aceita opinião contrária. Aí é pior. Então o líder ele tem que estar a par disso daí, desde que essas opiniões não sejam inflamadas dentro da empresa, né? Que isso também não pode. Aí vem a questão do respeito, de a gente respeitar as opiniões de cada um, mesmo sendo diferentes, tá? Então isso foi uma das questões aí que o filme aborda e que dá pra gente trabalhar aqui na disciplina de introdução ao direito. Da mesma maneira, né, o princípio 90-10, que a gente já comentou, né, já falou, também a gente pode analisar as consequências dos atos, né, as consequências das atitudes. Então ele tinha um defeito também, ele tinha um problema, que ele bebia, né? Beber tudo bem, mas com moderação. Ele não sabia controlar essa bebida. E isso também não é legal
para a imagem de uma pessoa que nem ele, que era uma pessoa pública, né? Ele era um professor, ele era um docente de uma instituição, então era uma pessoa pública. E além de aparecer muitas vezes em televisão, jornal, rádio, então isso promove muito o nome da pessoa e a bebida acabava atrapalhando isso daí também. Então é interessante você verificar que era uma pessoa normal, entre aspas, mas que não tinha também um autocontrole, tá? Maravilha. Então tá jóia. Essa é a questão da quarta. Caso alguém não entenda, é só perguntar, tá, pessoal? Fique à vontade. Vamos para a quinta. O filme destaca o tema sobre a pena de morte. Alguém já falou aí. E a questão do julgamento, no sentido de julgarmos fatos, pessoas, né? Nós vivemos fazendo isso, né? Constantemente. Qual a relação com a gestão de equipe, time, realizada pelos líderes no ambiente organizacional? Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco, né, sobre a questão do julgamento. Você como líder, né, eu acabei de falar aqui agora, a gente muitas vezes julgamos as pessoas, né? Então eu queria saber como que o líder pode lidar com essa questão do julgamento, né? Como que o líder trabalha isso tanto na vida pessoal dele, ele julgando o outro, como também na hora de administrar as equipes, que vão existir pessoas de opiniões contrárias, diferentes, e que vão estar se julgando em si. E isso vai trazer consequências positivas ou negativas para o ambiente empresarial. Então eu queria ouvir um pouco de vocês, né? Já que vocês serão futuros líderes também, se é que já não são, né? Alguns aí. Eu queria que vocês falassem essa relação do julgamento e da liderança. Professor, vou falar um exemplo do meu trabalho, né? Às vezes, o coordenador ou o líder, ele não, na verdade, ele não pode julgar só por exemplo, eu chego e falo de você para o meu coordenador, porque eu não gosto de você, porque as nossas ideias é diferente, e porque eu não aceito a maneira que você age, e eu já pego o meu julgamento e analiso por ele e aplico isso. Falo, não, ele realmente não é aquilo, ele realmente não é bom, né? Não sei expressar muito bem, mas porém ele deve escutar todas as partes, eu acredito. Ele deve pesquisar, entender se realmente aquela pessoa é assim, se ela não é, né? Eu acho que tudo é questão dele realmente poder comprovar se a pessoa é aquilo mesmo. É igual a pena de morte, né? Ela é irreversível, não tem como. Depois que a pessoa morreu, não tem como voltar atrás, né? Então, o julgamento é isso. Ele não pode julgar de cara. Ele tem que buscar entender todo o conceito, né? E buscar de outras pessoas que trabalham com aquela pessoa se realmente é aquilo que só aquela pessoa está julgando, assim. Talvez eu não soube explicar muito bem, mas é mais ou menos isso. Não, tá perfeito, eu entendi o que você quis dizer, né? Você falou uma questão, assim, uma qualidade, né, muito importante do líder, que é a questão de ouvir. Então, o primeiro fator, ele tem que ouvir as duas partes, né? Ouvir todos os lados e não se deixar levar pela questão emocional, mas sim pela razão. Não é porque ele gosta mais de um, né? Ou tem vamos dizer, uma proximidade com uma pessoa, que ele tem que se deixar levar pelo pensamento ou pela ideia daquela pessoa. Então ele tem que ouvir ambas as partes, ele tem que ser neutro e sabendo que o líder ele toma decisão. E ele vai tomar decisões em cima do quê? De fatos e informações. Então ele tem que ouvir os dois lados e tem que analisar aquilo que é o melhor, né? Primeiro para a empresa, já que o líder ele representa uma organização, então ele tem que pensar no melhor da empresa. E quando falamos de empresa, é no melhor para as pessoas da empresa, não criar um clima pesado, um clima ruim, né? Porque o que a gente quer dentro de uma organização é um ambiente produtivo, um ambiente em que as pessoas tenham interesse em trabalhar e possam trazer resultados para a organização. Então o papel do líder aqui é muito importante. E também na questão do julgar. Quem sou eu, né? Quem é um líder para julgar outra pessoa? Sem antes ele ter pelo menos dados, informações e pesquisar. Igual você falou agora, a questão não só de ouvir, mas pesquisar informações, buscar informações, né? Da mesma maneira que eu estou aqui agora, eu não sei tudo. Nós estamos debatendo aqui, vocês estão me ensinando, eu estou ensinando vocês, é uma troca. Então, numa empresa é a mesma coisa. A pessoa chegou a ser líder porque ela tem as características, né, necessárias para o cargo, mas não quer dizer que ela é a melhor ali para aquele cargo. E que se ela for uma pessoa humilde,
ela vai estar aprendendo, né, com os demais. E ela tendo essa consciência, ela vai se tornar um líder melhor, vai se tornar uma pessoa melhor, né? Até para se manter no próprio cargo. Então vem a questão do respeito, saber ouvir, né? Buscar informações fidedignas, né? Evitar questões de fake news, né? Buscar informações verdadeiras, né? E ter cuidado ao tomar a decisão. Tá ok? Beleza? Mais alguém gostaria de complementar aqui? Não? Tranquilo? Ô, professor, Sim? a gente pode colocar isso também numa situação que eu estava pensando aqui, até em duas. Vamos supor, se um funcionário seu, ele falta bastante, ele está tendo problema com o horário, e às vezes, sei lá, pessoalmente você não gosta muito daquela pessoa, mas você tem que aprender a separar isso e, vamos supor, perguntar para ele, pô, por que você está faltando? Às vezes ele está com algum problema, uma coisa assim. E também a gente pode pensar num caso de tem uma equipe e essa equipe fala, ó, essa pessoa tá fazendo uma coisa errada. E você fala assim, ele tá fazendo mesmo, nem procura saber direito, nem procura ouvir o resto da equipe ou outras pessoas e misturar isso com o pessoal. Isso acaba afetando negativamente a empresa, né? Cara, você chegou num ponto importante, que é a questão pessoal, né? Você tem que saber separar o lado profissional do lado pessoal. E muitas pessoas não sabem, muitas pessoas não conseguem, principalmente pessoas que não têm esse conhecimento, né? Nós ainda estamos aprendendo, né? E com certeza vocês vão ter essa consciência, né? Se vocês tomarem uma decisão errada nesse sentido, de levar pelo lado pessoal, vocês fizeram isso porque querem, porque vocês estão aprendendo. Como tem muita gente que não sabe, né? Não sabe lidar com isso. Nunca teve a oportunidade de aprender ou de ter uma noção sobre isso. Então, e tem muita gente que faz isso mesmo, você tem razão. Deixa se levar pelo lado pessoal, o que atrapalha o ambiente, porque você não está sendo técnico, você não está sendo profissional. E essa é a maior virtude de um profissionalismo, né? É você ser profissional, é você saber levar por meio de técnicas e informações e assim tomar uma decisão coerente, né? E não se deixar levar pelo achismo ou pela questão pessoal. Muito bem lembrado, muito bem colocado. Tá vendo como a gente aprende? Né? Até tinha esquecido disso. Mais alguém? Tranquilo? Então, beleza? Então vamos passar para a próxima, né? Para a gente não enrolar muito aqui, não. O filme nos faz refletir sobre a veracidade das informações. Na atualidade, as fake news, né? Elas acarretam inúmeros problemas para a nossa sociedade. Então eu gostaria que vocês dessem alguns exemplos de fake news que trouxeram problemas, né? E como nós, como sociedade, né? Como cidadão, podemos combater as fake news. Quem poderia me dar exemplos negativos, né, que trouxe problema, e também exemplos de como a gente pode combatê-las? E aí, galera, alguém aí só dá um exemplo ou exemplifica, fica à vontade. Ninguém sabe essa? Ninguém sabe essa? Calma aí que essa daí é difícil. Né, não? Calma aí que tá pensando. Tenta aí. Isso, dá um minutinho para pensar. Tá, beleza. Tá, beleza. Professor Cleiton, boa noite. Boa noite. Um impacto negativo sobre as fake news é que elas espalham ideais falsos para as pessoas que acabam ficando desinformadas com essas notícias que parecem, por exemplo, que normalmente são enviadas pelo WhatsApp, que as pessoas acreditam ser reais, etc. E uma forma que eu acho que é válida combater seria buscar em sites confiáveis, como por exemplo, no caso do coronavírus, que é o atual, né, que a pandemia que tá aí, buscar em sites governamentais, como o Ministério da Saúde, que já disponibilizou informações reais e válidas. Perfeito, legal, muito bem colocado, é isso mesmo. Alguém mais poder complementar?
Algo que já aconteceu com Um você, ponto por que exemplo, de compartilhar alguma informação que não era verdadeira. Isso daí é tipo história de pescador. Sempre tem um que aumenta mais, né? Exato. Quer complementar? Então, eu tô Professor, pensando, mas a menina falou tudo já. Tá bom. Oi, alguém falou. também tem o perigo de manchar a imagem de certas pessoas, né? Pessoas públicas. Perfeito, perfeito. Tem isso também. Principalmente o quando que você vai. faz a gente refletir também numa situação dessa é que a gente pode tomar uma decisão a partir de dados incorretos. Era isso que eu queria chegar. Parabéns. As fake news, elas nos trazem informações erradas. E se nós trabalhamos com informações para tomada de decisão, nós iremos tomar decisões totalmente erradas, tá? Então, o que a gente percebe no filme foi uma fake news. É que na época não se falava sobre isso, né? Nem existiu, acho que o termo fake news em 2003, quando o filme foi publicado mesmo, né? Estava no cinema. Porque ele foi gravado antes, né? Eu não sei quando começou, mas deve ter começado em 2002, 2001 a gravar esse filme. Então, em 2003 ele estava lá pronto. E não existia essa questão. E ali mostra-se essa fake news, né? Cada um se deixando levar pela informação que tinha. E quem estava passando era a própria jornalista, né? Que era aquela loira, que eu esqueci o nome dela agora, mas era ela. E como alguém falou aí no primeiro, que é interessante a gente buscar os dados em sites, né? Em sites confiáveis, perfeito. É isso mesmo, tem que ir ali naquela fonte. Mas nem sempre essa fonte tem a informação verdadeira, né? Porque ela está se baseando nos fatos que eles estão conseguindo, experimentando, buscando, pesquisando. E nem sempre esses fatos também são verdadeiros, né? Então, o importante, lógico, é você dar um voto de confiança, cuidado com a análise que você faz, né? Para depois você não se arrepender de tomar uma decisão baseada em algo que ainda não é verdadeiro. Quer ver um exemplo? Alguém falou aí do coronavírus. Esses dias eu tava acompanhando o R7, que é um site confiável, né? E veio lá o total de mortes. Aí passou acho que meia hora, eles mudaram. Por quê? A informação veio errada do próprio Ministério da Saúde. Então eles tiveram que alterar essa informação coisa de meia hora. Então, algumas pessoas podem ter se equivocado na primeira informação e depois na segunda, aí sim vem a informação correta. Então, nós temos que tomar todo esse cuidado mesmo, né? E nunca buscar uma única fonte. Sempre buscar mais de uma fonte para ter certeza da informação que está sendo passada. Beleza? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Professor, posso contar algo que aconteceu comigo no trabalho? Deve. E que é uma coisa que me chateou, mas que depois eu até entendi. Uma amiga minha que trabalhava comigo, ela queria se candidatar para uma vaga dentro da empresa. Eu trabalho na usina Noroeste. Ela queria se candidatar, mas ela tinha vergonha de chegar no RH e perguntar sobre a vaga, se ela poderia se candidatar e tudo mais. Eu perguntei para a moça que faz a contratação, né? Que faz as entrevistas. E ela deduziu na cabeça dela que era para mim. Isso ela passou para o meu coordenador. Nisso, o coordenador, na época, que nem tá mais, ele comentou com alguns funcionários que trabalhavam comigo. Então, eles, sem eu saber, todo mundo estava comentando que eu tinha me candidatado à vaga, sem falar com o meu líder, né, do setor, que eu tinha passado por cima da liderança, que eu já tinha ido diretamente no coordenador e já feito a inscrição para a entrevista, e eu nem sabia, porque eu tinha perguntado para uma amiga, né? Aí a moça do RH me ligou falando, você não vai mandar seu currículo, né? Eu tô esperando, você não vai fazer, não sei o quê. Falei, não era para mim, né? Era para outra pessoa. Aí eu fui comentar, eu desliguei o telefone e fui comentar com o pessoal que trabalhava comigo. Falei, gente, vocês não sabem o que aconteceu. A moça achou que era eu que ia participar e olha que confusão, não sei o que, né? Assim, resumidamente. E todo mundo já sabia, só eu que não. Então, tipo assim, todo mundo tava falando que eu tinha feito isso, que eu tava passando por cima da liderança, eu tinha ido direto, que eu ia sair do setor e tal, e eu nem sabia. E ninguém teve, assim, coragem de chegar em mim e perguntar, né, se era real, se era verdade.
Até porque eu jamais faria isso, né? Eu acho que a gente não pode passar por cima da liderança, né? Sim. Tem Hierarquia, tem né? uma escala, né? Uma hierarquia. Isso, a hierarquia. Então é uma coisa assim que me chateou muito na época, pelas pessoas não confiarem em mim, né? Eu vi como isso. E às vezes a gente não pode confiar, né? Mas eu não misturei o pessoal com o profissional, como você disse, e continuei. Porque eu não guardo mágoa, né? Eu desabafei, falei com todo mundo Bola pra e frente. bola pra frente. Perfeito, é isso Mas mesmo. assim, é uma fake news, né? Ninguém buscou a veracidade da informação e já foi julgando e falando para todo mundo, sendo que não era verdade. É que, na verdade, as pessoas ela têm um hábito maior de falar mal e bem menos de falar bem. Falar bem não é interessante, né? Não dá ibope. E falar mal é gostoso porque a gente se sente superior quando a gente fala mal de alguém, né? A gente se acha melhor. Então, isso ocorre muito. Parabéns aí pelo exemplo, valeu pelas ideias que você colocou. O erro existe, né? Mas o pior erro é não assumir que errou, né? É não reconhecer e ter humildade para pedir desculpas e reconhecer realmente o erro, né? Exatamente. A questão que você falou é a questão do orgulho, né? Tem muita gente que é orgulhosa, então não aceita admitir que errou, né? Verdade. Maravilha. Mais alguém? Tranquilo, então? Beleza? Então, já falamos sobre essa sexta, né? Vamos dar continuidade aqui, ó. Agora sim que alguém me perguntou aí sobre a questão da pena de morte, né? Então daqui a pouco eu vou falar. Agora eu pergunto para vocês, tem alguém aí que é a favor? Pode falar, não tem problema. Aqui não há preconceito. Aqui nós temos que respeitar opiniões. Então eu queria saber se tem alguém que é a favor em algum caso, né? De repente você não é a favor em todos os casos, você pode ser a favor em algum dos casos e explicar o motivo da qual você é a favor. Só porque assistiu o filme não é mais? Ah, tá bom, duvido. Cara, eu sou a favor à pena de morte, mas só para casos extremos que eu falo, tipo abuso de menor, entendeu? Uhum. Se a pessoa foi abusada, né, sexualmente ou moralmente também. Não, sexualmente, tipo assim, se o cara vai lá e abusa de uma criança, entendeu? Pedófilo. Isso mesmo. Aí você é a favor da pena de morte. Ah, eu sou, mas é difícil falar isso assim, né, cara? Em caso de estupro, eu também sou a favor. Em caso de estupro, né, você também é a favor. Também. Com certeza. Beleza. Em caso de estupro, eu também sou a favor. E em caso de assassinato também, porque eu acho assim que essas pessoas, elas já têm uma fieira que são delas. Eu acredito que não tem cura. Então, para esses casos, eu também seria a favor. Entendi. Mas depende. Pra você, se ela queria te atacar ou te fazer um mal, isso aí seria legítima defesa. Agora, se for do nada, se for lá e matar alguém, sim. Mas se for legítima defesa, eu não seria a favor. Entendi. Isso, mas daí seria nesses casos que eu falo. Se chegar alguém em outra pessoa e mata ela por nada, eu também seria a favor. Sim, aham. É a questão Entendi. do David Galli, né? Tipo, mata por diversão. Ele foi julgado por estupro e assassinato, só que no fim ele era puramente inocente. Até pra policiais, você violência doméstica, eu sou a favor. inocente aí, sei lá, acho que até pra ele serviria. Uhum. Legal. Entendi. Mais alguém que é a favor? Nesse Ou deveria fazer igual na China lá, que o pessoal mata os políticos corruptos também. Pra político também. Corrupto também, pena de morte. Com certeza. Ah, tá. Beleza. É porque eu vi que na China tem, se não tá enganado isso. Na China. Não tô lembrado se tem. Eu acredito que tem. Deus me livre. Essa carne tá podre, irmão. Tô fora. Ó, mais alguém a favor? Não? Tranquilo? Então vamos para a contrária, né? Quem é contra, por quê? Mas aí tem que ser contra em todos os sentidos, tá? Em todos. Se você tiver algum... em tal motivo eu sou a favor, então você não é contra.
Eu acho que pelo motivo de eu ter alguma coisa já a favor, eu acho que eu não consigo ter totalmente contra, sabe? E nem eu. Entendi. Então, aqui ninguém é contra totalmente, é isso? Ou tem alguém que é contra totalmente? Sempre tem um exceto, né? Oi? Tem um exceto, a gente pode ser. O que é? Tem alguém falando aí, parece? Eu acho que ninguém é a favor 100% e nem contra 100%, né, professor? Porque tem uns casos que não dá para defender, sem condição. 100% E também tem outros casos que, igual no Brasil, muita gente, é igual no filme que a gente estava comentando aí, muita gente vai preso injustamente. Como que não dá para saber qual é o certo, qual é o errado 100%? Entendeu? Se fosse ser tão ao extremo assim, quanta gente ia morrer sendo inocente? Eu acredito que não tem como ser totalmente contra isso aí, porque sempre tem exceções, né? É uma exceção. Aham. Perfeito. Cadê aquele aluno que me perguntou no começo lá sobre a questão se eu era a favor ou contra? Não lembro. Poderia fazer a pergunta de novo? Eu não lembro quem foi. Aqui, professor, fui eu. A pergunta é assim: se a lei da pena de morte existisse aqui no Brasil, você acha que seria como aconteceu lá nos Estados Unidos, que eles não respeitavam os direitos das pessoas? Você acha que seria mais forte do que lá ou você acha que não teria aqui? Ah, legal. Aqui no Brasil, né? Olha, é o seguinte, a opinião minha, né? Se num país igual aos Estados Unidos, que é sério na questão da corrupção, na questão da bandidagem, se lá tem leis que são colocadas em prática e eles se enganam, né, vão se equivocar, você imagine o Brasil, que é um país corrupto, né? A gente está vendo isso agora com a pandemia, né? Nós discutimos isso na aula passada em relação aos governadores. E os exemplos, né, que nós estamos vendo aí e as investigações que estão sendo feitas. E as provas que já existem, né? Então, você imagine um país igual o nosso. Eu, assim, no Brasil, tem que mudar muito aqui para que tivesse pena de morte, né? Mas eu não acredito nisso, não. Por quê? Porque a gente tem uma questão fundamental também, que é a religião, né? Isso aí também implica muito. Então eu não sei se o Brasil estaria preparado, né? Porque o valor religioso aqui no país é forte. E uma outra questão, que aí já é opinião minha, né? Eu acho que, na minha opinião, a gente não pode julgar ninguém. Então eu não posso tirar a vida de ninguém. Quem sou eu para tirar a vida de alguém? É lógico que nem vocês colocarem exceções. Você imagine se um canalha desse pega a sua irmã, né, o seu irmão, a sua irmã, sua mãe, sua tia, sei lá, uma pessoa que você tem muito amor e gosta, né? Eu acho que você perde a cabeça, né? Na hora, assim. Não dá para falar hoje, né? Hoje eu sou contra, mas no momento, né? Se você vê aquele bandido na tua frente, eu acho que você não pensa duas vezes em querer fazer justiça com a própria mão. Mas eu particularmente acho que no Brasil não daria certo por causa desses fatores mesmo. O Brasil não está preparado, há uma corrupção muito grande aqui, né? Há muitos laranjas, se colocam culpa em pessoas e que não foi aquela pessoa que fez, pela questão da religião, que é muito forte também, né? E nossa polícia não é uma polícia séria, em vários sentidos, a gente vê sempre na televisão, né? São muito corrompidos, até pela questão, não tem justificativa. Não está falando assim, eles ganham mal, não tem proteção, independente, né? Se o cara topou aquela profissão, ele tem que ser coerente com a profissão e ético. Então eu acho que não daria certo. E eu sou totalmente contra. Eu não aceito a pena de morte, porque eu não sou Deus, não sou eu que vou tirar a vida de alguém. Mas, como eu te falei, eu não sei quando aconteceu com alguém que é da minha família. Pode ser que eu mude de ideia. Mas hoje eu sou totalmente contra, porque eu não posso me ver tirando a vida de alguém. Beleza? Essa aqui, então, é a 8ª. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Nunca aconteceu comigo também, mas você vê a dor do outro, parece que a dor se torna a sua, né? Pelo menos pra mim. Exato, Você não quer estar no lugar, né?
Então você também não vai Aí, a mesma coisa. Porque eu penso assim, bem, pode falar, depois eu comento. Eu também No caso, pensei igual a professor, você. Professor, eu pensei igual a você. Eu sou contra também, porque eu acho que só Deus tem o direito de tirar a vida, porque ele que deu, né? Exato. Porém, a gente é egoísta até acontecer com a nossa família, né? Aí a gente reflete sobre isso, né? Ou com alguém que a gente conhece. Então, mas eu também sou contra. Eu penso igual. Alguém mais queria professor, no caso do porte de arma, também seria uma coisa impossível para o Brasil. o porte de arma? Seria impossível, porque já existe isso. brasileiro não tem psicológico pra isso, não, gente. Mata por tudo, Deus que me livre. E eu não sou a favor. Tá dando uma fechada no trânsito, já mata 2, 3, né? Mas é uma questão também, assim, que é discutível, porque aí já é um pouco, assim, diferente, né? Aqui, como não há lei, vamos dizer, uma lei penal verdadeira, né? A gente já estudou isso, né? A polícia prende e a justiça solta. Nós vimos isso, né? Então, é complicado você, assim, o bandido, ele tá armado e o cidadão de bem não está, né? É uma discussão ampla. Mas a minha opinião, eu sou contra. Eu acho que não tem que ter porte de arma, não. Eu acho que é perigoso, né? A gente não sabe a atitude que pode ter. É a mesma coisa um carro. Tem gente que não pode ter um carro, porque a hora que ele entra dentro de um carro, ele se acha o poderoso máximo. E a gente sabe que o carro também é uma arma, né? Tem que saber usar. Então, para se ter uma arma, eu acho que a pessoa tem que saber usar. E nem todo mundo tem esse equilíbrio, né? Essa consciência. Principalmente quando ocorre um fato, né? E você vai se defender. Quando você vai se defender, tudo bem, mas não sei se a minha consciência me deixaria tranquilo caso eu tirasse a vida de alguém, por mais que fosse por defesa, não sei. É uma situação que tem que ser pensada, né? Mas por enquanto eu sou contra. Alguém mais quer comentar? Se refere, tipo, a traição, a desatento contra uma pessoa e outra, briga. A pessoa já perde a cabeça. Se ela tem uma arma, ou tem autorização de ter uma arma dentro da casa, ela não vai pensar 2 vezes, antes de ir lá querer ser vingado da pessoa, querer fazer a família dele de refém, ou, tipo, com ele mesmo. Entra nessa questão, né? Exato, eu também penso assim, que aí a pessoa pode perder a cabeça, né? E depois o arrependimento já era, né? Isso já não tem mais como se arrepender. Já conheci pessoas, já tem histórias de pessoas que acontece isso, tipo, traição mesmo, porque acontece bastante. Tem uma história também. Um outro rapaz jogando sinuca, acho que eles se desentenderam. Eles brigaram se bateram até com os tacos. E o outro rapaz foi lá, buscou a arma e acabou matando o outro rapaz na frente mesmo do boteco ali. Na hora. Foi preso tudo, mas hoje tá solto. Né? É que eu falo, a justiça aqui é complicada, né? A polícia prende, a justiça não faz a parte dela. E isso que você colocou acontece, acho que todo dia, né? Todo dia uma pessoa morre por bobeira, né? Por tonteria. E não só por arma, né? Muitas vezes por briga, por usar algum objeto pra cá, né? Oi, pode falar? Não, eu tava complementando, tipo, beber demais. Ah, sim, também. A pessoa perde a cabeça. Não, perfeito. Aqui nós temos assim opiniões, né? Cada um tem os seus motivos, é a questão que eu queria ver, os argumentos de vocês. Então a gente percebe que cada um tem os seus argumentos. A mesma coisa em relação ao aborto, né? Se a gente for analisar, quem é a favor, explique os motivos. Alguém é a favor do aborto, em que sentido? Eu sou a favor em caso de estupro. Por causa de estupro, você... Acho que tem que ter. Porque como que a pessoa vai ter um filho que ela não desejou? Entendi. Então, só nesse caso. Só nesse caso. Ah, então tá bom. Alguém mais que é a favor, que tem algum motivo? Eu sou a favor. Eu tô com a Paula. Do mesmo Eu sou a favor. Sou a favor em questão estupro também, né? Entendi. Eu sou a favor. Concordo com a Paula. Oi? Concordo com a Paula. Tá, no estupro. Eu tô com a Paula. Beleza. Mais alguém? E tem aquele caso, também da criança ser, como fala, deficiente, talvez nascer com problema de cabeça, entendeu? Ah, encéfalo. Isso, tipo isso. Tá, a pessoa nasce encéfalo.
Entendi. Eu sou a favor se o estupro for confirmado, tiver Foi filmagem. confirmado. Certo, Bom, perfeito. porque eu, Ah, mas se for no escuro, no mato, vai ter câmera, certo? É, Com certeza. aí já era. porque uma Pra- garota, ela não aceitaria Mas tem exame, tem várias coisas. A maioria de quem faz não usa camisinha, por exemplo. Professor, Bem, mas tipo assim, bem franco. Pode falar. tipo assim, tem pessoas que tipo assim, quer fazer o aborto porque não foi estupro nem nada, simplesmente foi pra farra, mas não quer, engravidou e não quer ter o filho. E tipo, de que adianta, assim, não fazer o aborto e tal, porque a pessoa é contra, mas quando essa criança nasce, ela não está sendo desejada e tal, ela não recebe o amor que ela precisa, o carinho, não recebe uma estrutura que ela precisa, simplesmente está lá sobrevivendo, sabe? Às vezes outras pessoas criam e tal, e aí se viram marginal e tal, tipo, é toda uma questão, é complicado abordar essa questão, é muito difícil. Professor, Aham. eu sou a favor por conta de que há vários relatos de casos, tipo assim, de... Até pesquisas apontam, né, que quando tá disponível o aborto legal, os números de aborto diminuem por conta de que... Por exemplo, com o aborto ilegal, que é o clandestino, várias mulheres morrem no meio do processo, por conta de que as pobres periféricas, vamos pôr assim o exemplo, elas não conseguem abortar e aí elas acabam buscando formas clandestinas e muitas morrem, etc. E tal. E outra coisa também, tem um abandono paternal envolvido no caso do aborto. Não é só a culpa da mulher dela querer, por exemplo, no caso aí que deu o exemplo, dela farriar e tal. Tipo, tem a responsabilidade do pai também. E muitas crianças são abandonadas pelos pais. Muitas pessoas que engravidam são também na fase da adolescência. Muitas meninas engravidam e elas não têm estrutura familiar para poder criar uma criança. Entendi. Então, acho que nesse caso aí também seria, né? Um dos motivos, né? Estupro também sim. Perfeito. Bem exemplificado. Maravilha, tá ótimo. E aí, pra gente finalizar, eu acho que é a última já, em relação ao aborto, quem é contra? Mas totalmente contra, tá? E nenhum motivo pode ter. Explica o motivo. Tem alguém que é contra? Professor, nesse tema de aborto, eu acho que eu não sou a favor nem contra. Eu sou neutro. Porque, por exemplo, Por quê? a mulher vai sofrer, mas ela vai abortar uma vida. Aí, tipo, já entra no direito, assim, da pessoa. Da vida, né? Isso. Parabéns, você lembrou do que eu queria falar. Que mais? Você não ia complementar? Não, era só isso mesmo que eu queria dizer. Isso mesmo? Então, beleza, tá? Alguém mais? Bom, eu sou contra em relação aos direitos humanos também, como ele falou aí. Porque a criança tem que ter o direito à vida. Exatamente, porque até agora se discutiu sobre a questão da mulher, né? Do estupro, da criança ser rejeitada, mas é importante a gente pensar também naquela vida, que ela não tem culpa, né? Ela é mais uma vítima, né? Do fato, né? Legal, muito bem colocado. Maravilha. Mais alguma coisa, pessoal? Não? Tranquilo? Então era isso. Não, pode falar. Professor, tipo assim, essa questão da criança, ela ser a vítima e tal, sim, eu concordo em partes. Só que, por exemplo, é proibido o aborto, de qualquer forma, não pode abortar. Aí essa criança, a mãe dela, né, no caso, vamos por exemplo, de que o pai abandonou, que era adolescente e tal, ela não vai ter estrutura familiar para criar essa criança, e essa criança vai ficar, tipo, na mazela social, ela vai virar um marginal, aí vai envolver toda a questão criminal, essa pessoa vai crescer com problemas psicológicos, sociais, de interação, ela não vai receber total atenção dos pais, que ela deveria ter. Então, tipo assim, eu acho que é muito complicada essa situação, porque não é só também da mãe, é do filho, dele ter uma vida boa ou não, entendeu? Essa é a questão. Entendi. E até então, professor, tem a parte também da pessoa engravidar, da mulher engravidar, continuar com a gravidez indesejada e quando tiver o filho, colocar esse filho para adoção. Tudo que a criança vai sofrer
até ser adotada, que é um processo muito longo hoje no Brasil, infelizmente. São anos e anos para você conseguir a adoção correta, de acordo com a justiça. Então, é complicado discutir assim. Ou mesmo criar um rancor pelo filho, né? Que já vi várias mães também que elas veem o pai que ela tanto odeia na criança e penaliza ela bastante com vários conceitos, né? Exato. É um complicado, porque tem casos e casos, né? Então fica complicado discutir assim, tipo, num tema solto. Tem que ser, por exemplo, discutir um tema específico, senão não dá certo. Uhum. Tô vendo o chat aqui, dando umas risadas. Mas, o que vocês falaram é real. São assuntos delicados e que você, como gestor, seja gestor público, pensa, né? Você, como gestor público, você, ou mesmo dentro de uma empresa privada, são assuntos que, infelizmente, vão ocorrer. E muitas vezes você vai ter que tomar a decisão, né? Então, eu trouxe esse filme porque ele é uma polêmica, né, ligada à pena de morte. Quando falamos de aborto, também nós estamos penalizando, nós estamos matando alguém, né? Então é uma questão para a gente refletir e pensar em situações que vão ocorrer dentro do ambiente empresarial. Principalmente se você for um gestor público. Aí sim você não vai poder correr. Não tem como. Vamos ter que discutir, vamos ter que decidir. Né? Essa é a verdade. Então o filme, eu trouxe ele mais para isso mesmo, para a gente poder ter uma ideia, uma discussão e pensar nesses assuntos que são polêmicos, são bem polêmicos. Mas como que é? Foda é que se legalizar, Estado cobre imposto. Não vou falar nada, não. Tá? Nenhum contraceptivo é 100%, né? Mas é isso aí. Então, pessoal, terminando a aula, vamos finalizar aqui. Então, toda essa matéria que foi ministrada até agora vai cair na prova. Então, a prova vai ser semana que vem. Eu estarei aqui no Team Link à disposição para tirar alguma dúvida que tiver da prova. E vocês vão fazer a prova, então, no Classroom, no horário da aula, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Assim que terminar a aula, eu vou puxar essa aula, né, que a gente fez aqui agora online, vou colocar no YouTube e coloco o link ainda hoje no Classroom, tá ok? Ô, professor, essas questões que a gente trabalhou hoje vão cair na prova também? Vão cair também, tá? Tudo isso daí vai cair na prova também. Então, eu vou passar as perguntas, vou colocar essas perguntas lá no Classroom e vocês podem se basear nelas, né, para desenvolver a prova. Eu ainda não montei a prova, não sei como que ela vai ser. A minha ideia é colocar uma situação, um fato, e vocês vão estar discutindo também esse fato por meio dessas questões que a gente utilizou aqui agora, além daquilo que nós já estudamos, né, sobre a polícia prende, a justiça solta. Falamos também do fornecedor de serviços, né? Se deve ser cobrado ou não. Falamos do direito natural, do direito positivo, do subjetivo. Então, nós envolvemos vários assuntos aí e que agora a gente vai estar cobrando em prova. Embora, como vai ser online, vocês vão poder... deixa eu ver, as atividades que nos fizeram... sim. As atividades eu recebi. Tem muita gente perguntando, mas eu tenho recebido sim. Eu acho que talvez o problema é no sistema aí de vocês, que não confirma, né? Mas para mim, fiz 3 vezes, mas eu recebi a tua tá comigo. E eu tô lembrado porque o teu nome é diferente, então eu tô lembrada. E eu recebi sim. Então eu tenho ido normal as atividades. Teve um caso só que eu não recebi, mas foi erro meu. Eu recebi, abri uma atividade para ela, eu não lembro quem foi agora, de cabeça. Eu abri, acho que é Jaqueline, não foi? Isso, Jaque, é seu mesmo. Eu tinha recebido e eu abri para você um novo, né, para você ir colocar. Mas tranquilo, foi um erro meu que não tinha visto, ele estava lá sim. Então eu acho que vocês estão recebendo e na verdade, acho que está dando um erro talvez no sistema de vocês, tá? Beleza? Alguma dúvida aí, mais alguma coisa que vocês tenham? Não? Tranquilo? Para mim tá tranquilo. Tranquilo? Então tá bom, galera. Foi um prazer aí, tá? Essa interação com vocês é muito bom, né? A gente tá meio distante aí, mas é legal ter essa interação. E gostei bastante, tal. Não fica aquela coisa fria só de ter uma aula e acabar. E aí, semana que vem... Professor. Oi. Fala legal. Oi? Aquela palavra que você sempre fala na aula. Legal. Nós estamos com saudade. Legal. Eu tô brincando, mas é verdade. Legal, esse assunto legal.
Bate aqui. É só Bordão. bobeira. Mas, ó, se Deus quiser, logo, logo a gente está voltando aí, né, presencial. E é isso aí, galera. Então, estudem e qualquer dúvida eu fico à disposição. E daqui a pouco eu coloco no sistema aí a aula de hoje e mais as perguntas, tá ok? Ok. Então, beleza, galera. Boa noite. Até semana que vem, se quiser. Valeu, é nóis. Até mais. Valeu, boa noite. Tchau, tchau. Falou.